Você já parou para pensar por que há mulheres que um homem jamais se atreve a perder, enquanto outras são tratadas como opções descartáveis? Porque alguns homens ignoram mulheres durante dias, fazem-nas esperar por explicações que nunca chegam e as usam sabendo perfeitamente que elas ficarão sem importar como sejam tratadas? A verdade que descobri em minha prática clínica, após décadas estudando as emoções humanas e a dinâmica das relações, é que isso não tem absolutamente nada a ver com beleza, sucesso profissional ou complacência. Tem a ver com algo muito mais profundo, algo invisível que a maioria das mulheres não possui, mas que todas as mulheres verdadeiramente respeitadas têm, muitas vezes sem nem mesmo perceber. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Os homens respeitam por apenas duas atitudes. Observei ao longo de minha carreira que os homens respeitam profundamente uma mulher por apenas duas atitudes específicas. Duas atitudes que quase ninguém desenvolve, mas que, quando você as domina completamente, transformam radicalmente a forma como os homens a enxergam, como falam com você, como a perseguem e, principalmente, como a tratam. A verdade brutal que ninguém te diz é esta: um homem pode desejá-la intensamente sem respeitá-la. Pode dizer que a ama sem valorar realmente quem você é. Pode jurar que a necessita enquanto a trata como se fosse completamente substituível. Mas quando uma mulher encarna estas duas atitudes poderosas que vou revelar hoje, algo muda radicalmente em sua presença. Os homens não se atrevem a brincar com ela, não a testam constantemente, não a manipulam emocionalmente, a respeitam profundamente, até mesmo os mais difíceis, os mais manipuladores, os mais acostumados a controlar. E o mais fascinante é que nem eles mesmos entendem conscientemente por quê. Apenas sentem instintivamente que com ela não se pode cruzar certas linhas. A verdade incômoda que ninguém revelou: vou ser brutalmente honesta com você sobre algo que a maioria das mulheres não quer admitir. Durante a maior parte de minha vida adulta, assim como muitas minhas pacientes, acreditei que o respeito se ganhava sendo boa, sendo compreensiva quando ele desaparecia sem explicação, sendo paciente quando cancelava planos de última hora, sendo flexível com meus próprios limites para acomodar suas necessidades. Acreditava que ser a mulher perfeita, aquela que nunca reclama, nunca se molesta, nunca exige, sempre compreende, era a chave. E sabe o que consegui com essa estratégia? Nada, absolutamente nada, exceto relacionamentos onde eu dava tudo e recebia migalhas. Homens que me buscavam quando lhes convinha e desapareciam quando encontravam algo melhor. Homens que me diziam que eu era especial enquanto me tratavam como ordinária. Homens que prometiam mudança, mas nunca mudavam, porque sabiam que eu ficaria sem importar que. O pior, o que realmente me destruiu durante anos, é que eu culpava os homens. Pensava: todos são iguais, não sabem valorar uma mulher de qualidade. O problema é deles. Até que um dia, após outra relação falhada, onde dei tudo e terminei vazia, fiz uma pergunta diferente: o que têm em comum todas as mulheres que os homens respeitam profundamente? A resposta me impactou como um choque de água fria: o padrão invisível das mulheres respeitadas. As mulheres respeitadas não são necessariamente mais bonitas, não são mais bem-sucedidas, não são mais doces ou complacentes. Na verdade, muitas vezes são o oposto. O que elas têm é algo que eu não tinha: limites inquebrantáveis e coerência absoluta. Mas não qualquer tipo de limites ou coerência. Algo muito mais sofisticado. Deixe-me contar sobre Valentina, porque sua história representa perfeitamente o que você precisa entender. Valentina conheceu Marcos em um aplicativo de encontros.
Marcos era exatamente o tipo de homem que tradicionalmente tem opções: bonito, bem-sucedido, carismático, acostumado a mulheres competindo por sua atenção. No princípio, tudo foi perfeito. Mensagens constantes, encontros românticos, atenção plena. Mas depois de 6 semanas, Marcos mostrou o padrão que você provavelmente conhece: mensagens mais espaçadas, desculpas vagas, cancelamentos de última hora. E aqui é onde a história de Valentina se torna diferente. Em vez de duplicar seus esforços, em vez de ser mais compreensiva, em vez de lhe perguntar o que estava acontecendo, Valentina simplesmente se retirou, não com drama, não bloqueando ou enviando mensagens longas explicando seus sentimentos. Simplesmente deixou de estar disponível. Quando ele escrevia após 2 dias, ela respondia após 2 dias. Quando propunha planos vagos, ela dizia: tenho outros compromissos. Quando tentava se explicar, ela dizia: tudo bem, e mudava de assunto. O que aconteceu, Marcos, pela primeira vez em anos, se viu perseguindo uma mulher, escrevendo primeiro, fazendo planos concretos, esforçando-se por sua atenção. Quando finalmente tiveram uma conversa sobre o assunto, ele disse algo revelador: todas as mulheres que conheço toleram meu desaparecimento porque sabem que eventualmente vou voltar. Você foi a primeira que simplesmente se foi sem drama, sem reclamações, como se eu fosse completamente opcional. E isso o fez perceber que não queria que ela fosse opcional em sua vida, como o respeito masculino. Realmente funciona. Esta história não é única, é o padrão que se repete, porque o respeito masculino não funciona como nos ensinaram. Não se ganha sendo mais boa, mais compreensiva, mais disponível, se ganha sendo mais valiosa e o valor se demonstra com ações consistentes. Minha paz é mais importante que sua presença. Primeira atitude: autorrespeito inquebrantável. A primeira atitude que faz um homem respeitar profundamente uma mulher é o que chamo de autorrespeito inquebrantável. E deixe-me ser clara, a maioria das mulheres acredita que tem autorrespeito quando na verdade não tem. O autorrespeito inquebrantável não é como você se sente sobre si mesma quando está sozinha, meditando, escrevendo afirmações positivas em seu diário. É como você se comporta quando um homem que você gosta está a tratando de forma que você não merece. É o que você faz quando ele cancela planos pela 3ª vez consecutiva. É como você responde quando desaparece durante dias sem explicação. É a ação que você toma quando ele pede que seja paciente enquanto ele resolve suas coisas indefinidamente. A maioria das mulheres tem autorrespeito condicional, se respeitam quando o homem as trata bem, mas quando ele começa a falhar, a dar menos, quando mostra falta de interesse, seu autorrespeito desaba. Começam a justificar comportamentos que nunca tolerariam de uma amiga, começam a fazer exceções aos seus próprios padrões, começam a se convencer de que estão sendo compreensivas quando, na verdade, estão sendo convenientes. O autorrespeito inquebrantável significa que seus padrões não são negociáveis. Não importa quanto você o ame, não importa quão difícil seja encontrar alguém, não importa quanto medo tenha de ficar sozinha. Seus limites são inquebrantáveis precisamente porque você sabe que se trair a si mesma por um homem é o preço mais alto que pode pagar. Como os homens testam. Observei em minha prática clínica que os homens testam. Não todos, nem sempre, mas a maioria o faz, consciente ou inconscientemente. Testam para ver até onde podem chegar. Testam para medir quanto você valoriza seu próprio tempo. Testam para descobrir se suas palavras têm peso ou são apenas ameaças vazias. E aqui está a verdade devastadora. Cada vez que você passa em um desses testes, tolerando o intolerável, você está o ensinando que pode tratá-la assim sem consequências. Uma mulher com autorrespeito inquebrantável reprova esses testes espetacularmente. Quando ele cancela planos de última hora sem razão válida, ela não diz: tudo bem, podemos reagendar.
Ela diz, entendo, e simplesmente não reagenda. Segue com sua vida. Quando desaparece durante dias, ela não o bombardeia com mensagens, ela também desaparece. Quando pede uma relação aberta, o tempo para pensar, ela não espera a sua decisão, ela toma a sua, o efeito químico. E aqui está o fascinante. Quando uma mulher responde assim, quando suas ações demonstram que seu respeito por si mesma é mais forte que seu desejo por ele, algo químico acontece no cérebro masculino. Os homens estão programados evolutivamente para valorizar o que é escasso, o que é difícil de obter, o que podem perder. Uma mulher com autorrespeito inquebrantável comunica constantemente: você pode me perder se não me tratar corretamente e estarei perfeitamente bem sem você. Uma paciente minha, Sofia, viveu essa transformação. Estava saindo com um homem que constantemente a deixava em suspense. Não definia a relação, não fazia planos com antecedência, a buscava principalmente para a intimidade física. Sofia tolerava isso, esperando que ele eventualmente percebesse seu valor. Depois de certa reflexão, Sofia tomou uma decisão radical. A próxima vez que ele escreveu as 23 reais com seu típico "o que você está fazendo?", ela não respondeu. Quando propôs planos vagos de última hora, ela disse: estou ocupada, sem elaborar ou oferecer alternativas. Quando ele finalmente perguntou o que estava acontecendo, ela foi direta: estou procurando um relacionamento onde me sinta prioridade, não opção. Se isso não é o que você quer, tudo bem, mas não vou continuar em algo que não me dá o que preciso. O resultado que mudou. Tudo. Ele entrou em pânico. De repente, tinha tempo para planejar encontros apropriados. De repente, estava pronto para definir a relação. De repente, ela era sua prioridade. Mas aqui está o detalhe interessante. Naquele momento, Sofia já não tinha certeza de querê-lo, porque seu autorrespeito inquebrantável não apenas mudou como ele a via, mudou como ela se via a si mesma. E uma vez que uma mulher se vê como prioridade, é muito difícil se conformar em ser tratada como opção. O poder do não. O autorrespeito inquebrantável também significa algo com o qual muitas mulheres lutam: dizer não sem culpa, não a planos que não te entusiasmam, não a comportamentos que te incomodam, não a relacionamentos que te drenam mais do que te nutrem. E o mais importante, não precisa ser justificado com explicações elaboradas. Não é uma frase completa. Isso não funciona para mim, é razão suficiente, porque cada vez que você sobreexplica seus limites, cada vez que justifica por que não pode tolerar certo comportamento, você está subconscientemente pedindo permissão para se respeitar. E essa energia de pedir permissão é exatamente o oposto do autorrespeito inquebrantável. Segunda atitude, coerência emocional absoluta. A segunda atitude que faz um homem respeitar profundamente uma mulher é o que chamo de coerência emocional absoluta. E esta é possivelmente mais difícil de dominar que o autorrespeito inquebrantável, porque requer algo que vai contra a nossa natureza emocional como mulheres. Fazer o que você disse que faria, mesmo quando suas emoções estão gritando para você fazer o contrário. A coerência emocional absoluta significa que suas palavras e ações estão perfeitamente alinhadas. Que quando você diz, se você fizer isso novamente, eu saio, você realmente sai se ele o faz. Que quando você diz, não vou tolerar ser ignorada durante dias, você realmente não tolera. Que quando você diz, preciso de uma relação definida ou nada, você realmente escolhe nada se ele não conseguir lhe dar o que precisa. O problema principal. Aqui está o problema. A maioria das mulheres diz o correto, mas faz o oposto. Dizem, não vou escrever para ele primeiro, e no dia seguinte estão escrevendo. Dizem, se ele me cancelar novamente, termino isso. E quando cancela, aceitam a desculpa e dão outra chance. Dizem, mereço ser prioridade, mas continuam aceitando ser tratadas como opção. E cada vez que suas ações contradizem suas palavras, você está treinando o homem para não levar suas palavras a sério, porque os homens não escutam o que você diz.
Observam o que você faz. Podem dizer: entendo, desculpa, vou mudar, enquanto pensam: posso fazer isso mais algumas vezes antes de haver consequências reais, porque você estabeleceu um padrão onde suas ameaças são vazias, seus limites são negociáveis, suas palavras não têm peso real. Coerência emocional absoluta muda tudo. A coerência emocional absoluta destrói completamente esse padrão, porque quando um homem descobre que suas palavras têm consequências reais, quando aprende por experiência direta que você não está brincando quando estabelece um limite, tudo muda em como a trata. Uma paciente minha, Diana, viveu isso de forma transformadora. Estava em um relacionamento de 2 anos onde seu namorado constantemente prometia mudar certos comportamentos que a machucavam, mas nunca mudava. Durante meses, Diana ameaçava terminar o relacionamento se não mudasse. Ele a levava a sério por alguns dias, depois voltava aos mesmos padrões, sabendo que ela eventualmente o perdoaria como sempre fazia. Depois de trabalhar em sua coerência emocional, Diana fez algo diferente. A próxima vez que ele repetiu o comportamento, ela não ameaçou, não deu ultimatos. Não teve uma conversa emocional sobre seus sentimentos, simplesmente arrumou suas coisas e saiu sem drama, sem briga, sem lhe dar outra chance de prometer mudança. Suas ações finalmente coincidiram com suas palavras anteriores. O impacto real, ele ficou em choque total. Havia assumido, com base em anos de padrão, que ela nunca realmente sairia, que suas ameaças eram manipulação emocional, não limites reais. E quando ela demonstrou com ação que havia sido completamente séria, algo nele mudou permanentemente, não apenas em como havia, mas em como se via a si mesmo, porque pela primeira vez teve que enfrentar consequências reais por suas ações. Coerência não é punição. Algo crucial que você precisa entender. Coerência emocional absoluta não é castigo, não é vingança, não é crueldade. É amor próprio em ação, é dizer a si mesma: mereço o que digo que mereço e vou agir de acordo com isso. A incoerência emocional vem do medo, medo de ficar sozinha, medo de não encontrar alguém melhor, medo de que talvez você esteja sendo muito exigente, medo de que seus padrões a deixarão sem opções. E esse medo a faz negociar seus próprios limites, trair suas próprias palavras, se tornar alguém cujas ameaças são vazias. A coerência emocional absoluta requer que você enfrente esses medos e haja apesar deles. Requer que você confie que estar sozinha com sua dignidade intacta é infinitamente melhor que estar acompanhada sentindo que se traiu. Requer que você realmente acredite, não apenas em teoria, que merece o que diz que merece. A ironia hermosa. E aqui está a ironia hermosa. Quando você desenvolve coerência emocional absoluta, quando suas ações consistentemente apoiam suas palavras, os homens começam a levá-la incrivelmente a sério. Param de testar seus limites porque aprenderam que seus limites são reais. Param de fazer promessas vazias porque aprenderam que você não as aceitará. Param de a tratar como opção porque aprenderam que você prefere estar sozinha a ser tratada assim. Um homem chamado Roberto me escreveu revelando algo do seu lado. Sai com muitas mulheres que estabeleciam limites com palavras, mas nunca com ações. Podia quebrar suas regras, me desculpar e tudo voltava ao normal. Até que conheci Laura, a primeira vez que cruzei uma linha que ela havia estabelecido claramente. Ela se foi sem drama, sem briga, sem me dar outra chance de me explicar. Isso me mudou porque finalmente entendi que suas palavras tinham peso. Se quisesse mantê-la em minha vida, tinha que respeitar o que ela dizia. E honestamente, isso me fez respeitá-la de uma forma que nunca havia respeitado nenhuma outra mulher. O mágico da coerência. Esta é a magia da coerência emocional absoluta. Você não precisa convencer um homem a respeitá-la, não precisa explicar por que merece melhor tratamento. Simplesmente demonstra com ação consistente que suas palavras são previsões confiáveis de seu comportamento futuro.
E essa confiabilidade, essa integridade entre palavra e ação gera respeito automaticamente. Mas aqui está o mais importante. A coerência emocional absoluta não é apenas sobre como ele a trata, é sobre como você se trata a si mesma. É provar cada dia que seu respeito por si mesma é mais forte que seu desejo de ser amada. É demonstrar que você prefere sua solitude digna a se perder em um relacionamento onde constantemente se trai. Como implementar estas duas atitudes? Agora vamos ao prático, porque entender conceitos é inútil se você não sabe como aplicá-los em situações reais. Passo 1. Identifique seus limites não negociáveis antes de serem testados. O maior erro que as mulheres cometem é tentar estabelecer limites no calor do momento, quando emoções estão intensas e clareza está nublada. Em vez disso, sente-se sozinha, calma, centrada e pergunte a si mesma: que comportamentos não estou disposta a tolerar sob nenhuma circunstância? Escreva-os. Seja específica. Não. Quero que me respeite. Isso é vago. Sim. Não tolerarei que cancele planos dentro de 24 horas sem emergência real mais de uma vez. Não aceitarei mais de 48 horas sem contato, uma vez que estamos saindo consistentemente. Não continuarei em algo indefinido além de 3 meses. Quando você tem clareza prévia, quando pensou e escreveu, quando está emocionalmente neutra, é muito mais fácil manter esses limites quando a situação se apresenta. Passo 2. Comunique seus limites uma vez, claramente, sem justificação excessiva. Quando estabelece um limite, você não precisa explicar por quê, não precisa justificar por que merece respeito básico. Simplesmente estabeleça com calma e clareza. Não sobreexplique de forma que dilua a mensagem. Depois, crucialmente, observe se suas ações coincidem com seu pedido, não suas palavras, suas ações. Passo 3. Primeira vez que o limite é cruzado, implemente consequências imediatas. Aqui é onde a maioria das mulheres falha. Ele cruza o limite, você expressa insatisfação, ele se desculpa, promete mudança e você aceita sem consequência real. E aí você acabou de ensiná-lo que pode cruzar o limite, se desculpar e tudo volta ao normal. Não faça isso. A primeira vez que um limite que você estabeleceu claramente é cruzado, deve haver uma consequência real, proporcional. Se o limite era comunicação e ele desapareceu por dias, você também desaparece. Se o limite era planos concretos e cancelou novamente, você não reagenda. Se o limite era definição de relacionamento e continuou vago depois do prazo, você encerra contato. Não com drama, não com briga emocional, simplesmente com ação tranquila que demonstra: disse o que faria se isso acontecesse. Aconteceu. Aqui está a consequência. Passo 4. Não dê segundas chances. Imediatamente, quando implementa uma consequência, ele provavelmente entrará em pânico, prometerá mudança real, terá as palavras perfeitas, fará gestos grandes. Seu instinto será perdoar imediatamente e dar outra chance. Resista a esse instinto. O que você treina com segundas chances imediatas é: posso cruzar limites, enfrentar consequências mínimas, fazer promessas e voltar ao normal. Em vez disso, mantenha a consequência por um período. Se você se retirou, permaneça retirada. Mesmo quando ele tenta voltar, dê tempo para que realmente sinta sua ausência, para que realmente reflexione sobre suas ações, para que genuinamente decida se está disposto a mudar seu comportamento, não suas palavras. Uma paciente minha, Camila, aplicou isso brilhantemente. Seu namorado tinha padrão de ignorá-la quando estava com amigos. Ela estabeleceu o limite claramente. Entendo que você precisa de tempo com amigos, mas preciso de pelo menos uma mensagem reconhecendo que recebeu a minha, mesmo que breve. A próxima vez que a ignorou completamente durante um fim de semana com amigos,
Camila não lhe escreveu na segunda-feira, como faria normalmente para consertar as coisas. Não respondeu quando ele finalmente escreveu na terça-feira, como se nada houvesse acontecido. Quando perguntou o que estava acontecendo, ela disse simplesmente: estabeleci um limite claro. Você escolheu não respeitá-lo. Preciso de tempo para pensar se é isso que quero. Manteve essa distância por 2 semanas completas. E nessas 2 semanas ele realmente teve que enfrentar a possibilidade de perdê-la. Não apenas dizer que faria, mas sentir como seria sua vida sem ela. Quando ela finalmente aceitou conversar, ele não veio com promessas vazias, veio com um plano de ação específico sobre como respeitaria esse limite no futuro. E o mais importante, seguiu esse plano porque havia aprendido que ela não estava brincando. Passo 5. Se o padrão se repete, as consequências escalam até o fim. Aqui está a prova final de coerência emocional absoluta. Se depois de estabelecer limites claramente, implementar consequências, dar uma oportunidade genuína de mudança, o comportamento se repete, você precisa estar disposta a terminar o relacionamento completamente. Porque se não está disposta a deixar um relacionamento onde seus limites são constantemente desrespeitados, então não tem limites. Tem preferências que negocia dependendo de quanto medo tem de ficar sozinha. E os homens detectam isso instintivamente. A mulher com coerência emocional absoluta está genuinamente disposta a caminhar para o desconhecido da solitude antes de ficar no conhecido da falta de respeito. E essa disposição, mais que qualquer outra coisa, é o que gera respeito profundo, porque ele sabe que não pode se permitir perder você, que se continuar com comportamentos que cruzam seus limites, você realmente vai embora. E essa realidade o mantém consciente, presente, esforçando-se. Passo 6. Mantenha estes padrões consistentemente em todas as áreas. Finalmente, estas 2 atitudes não são truques ou táticas que usa apenas em relacionamentos românticos. São formas de viver que aplica em todas as áreas de sua vida, com amizades que tomam sem dar, com trabalho que não valora seu tempo, com família que cruza limites, com qualquer situação onde sente que se trai a si mesma para manter paz superficial, porque o respeito verdadeiro não é algo que outros lhe dão, é algo que você exige com seu comportamento consistente. E quando o exige em todas as áreas de sua vida, quando seus limites são inquebrantáveis, independente de quem os está testando, você se torna uma mulher que naturalmente, automaticamente é respeitada por todos que a conhecem. A transformação profunda. Chegamos à verdade mais profunda, a que separa as mulheres que usam isso como técnica temporária das mulheres que genuinamente se transformam. Tudo o que compartilhei sobre autorrespeito inquebrantável e coerência emocional absoluta não serve absolutamente nada se você está fazendo isso para manipular um homem específico a respeitá-la. Porque se sua motivação é vou aplicar estas atitudes para que ele finalmente me trate bem, você ainda está operando do mesmo lugar de dependência externa, ainda está fazendo seu valor depender de como ele a trata, ainda está no paradigma equivocado.